Bom, e falamos sobre as resistências que o corpo sofre durante o deslocamento. Então, as razões do corpo humano flutuar é presença de ar nos pulmões, músculos relaxados, que altera a densidade do corpo, igualando a da água. Se eu não colocar essa alteração de densidade, eu perdi meio ponto numa questão que vale um ponto. Eu preciso justificar por que a densidade do corpo. Foi? A densidade. Quando eu pego o ar, eu altero o volume do meu corpo. Tá? E altero a forma também. Quando eu relaxo, eu altero a densidade. Então, essa alteração da densidade será uma situação de igualdade. Repete, de boa. Então, quais são as razões do corpo humano flutuar? Presença de ar nos pulmões e músculos relaxados. Por que acontece isso? Que há uma alteração na densidade do corpo. Porque sem o ar nos pulmões, se eu tiver contraído, a densidade do corpo seria maior do que a da água, então não iria flutuar. Por isso que o indivíduo que morre afogado, ele não consegue flutuar, né? Porque ele é mais denso do que a água. Então, corpo parado. Agora, corpo em deslocamento. Eu venço a inércia da água, resistência frontal. Quanto mais para horizontal, menor a resistência frontal, melhor o deslocamento. Quanto mais para vertical, pior. Vocês fizeram corridas, pessoal, na água, lembra? Fica difícil. Só que, quando eu venço essa água parada, eu faço o quê? Eu tenho ali uma resistência de esteira, porque eu estou movimentando essa água. Então, a resistência de esteira prende o meu corpo. Né? Então, seria uma segunda resistência. Como é que eu consigo diminuir a resistência de esteira? Diminuindo a frontal. Então, quanto mais para vertical, mais esteira. Quanto mais para horizontal, menos esteira. Mas a esteira, pessoal, sempre irá acontecer, porque eu estou vencendo a água parada. A água está parada, tá? Então eu venço a água. E a última resistência, qual foi que a gente estudou? A de atrito. Então, a de atrito no corpo é a água passando pelo corpo. Então, depilação, depois houve uma evolução nos materiais, né? Então, nós tivemos aí elanca, malha, elanca, depois nylon, depois lycra, né? Qual histórico sobre os materiais? Histórico, não, só essas explicações, né? Então, por exemplo, qual foi a evolução aí da diminuição da resistência de atrito? Depilação, os materiais que eram muito densos passaram a ser menos densos, então de uma elanca para uma lycra, os materiais deram mais ajuste, até chegar nos anos 90, onde a água não transpassou mais, tá? E aí diminuiu drasticamente a densidade, a resistência, né? Lycra, depois o Aquablade, aí veio o material revolucionário, tinha uns V's ao contrário, que é o Fast Skin, até chegar no Laser Ray, CX Glide, que é o material atual. Não, os nomes normalmente tem na prova ali, se a gente pedir. Mas é importante que você saiba que houve essa evolução, tá? Quer dizer, do que é feito o material hoje? É feito de um tecido de elastano, de lycra, que não transpassa água, e ao mesmo tempo tem materiais flutuantes, como silicone, que auxilia a flutuabilidade, que essa é a controvérsia. Por exemplo, se caiu uma pergunta sobre qual é a controvérsia, né, que está existindo dentro da natação competitiva, é a questão da resistência de atrito e flutuação. Então, a resistência de atrito é uma coisa, auxiliar na flutuação muda o conceito da natação, do nadar, tá? E quando a gente se desloca, o que acontece? Quando nós deslocamos, nós temos que ter a propulsão através da perna e através do braço. Então, nós já falamos aqui que uma das funções da perna, o que seria? Por que a gente bate perna? Estabilidade e impulsão. Para ajudar na flutuação, sustentação. E qual outro motivo? Para eu me deslocar. Vocês bateram perna aí na aula, vocês deslocaram. E a última função seria equilíbrio, né? Quer dizer, eu equilibro o meu corpo. Se eu faço a braçada, por exemplo, braço direito, eu acabo desequilibrando.
Tudo bem? Não se preocupe com lei da ação e reação, e tampouco, apesar de que nós assinamos para a turma de terça-feira, as forças atuantes na abraçada, só que não irá cair isso, porque a turma de sexta não teve. Tá? Então a gente deu só para a turma de terça-feira, então nós não vamos perguntar sobre isso. Seria uma sacanagem perguntar, já que a gente acabou não dando. Perfeito? Então muito cuidado com isso, as funções das pernas, a questão das resistências que o corpo sofre durante o deslocamento, flutuabilidade, densidade. Tudo bem? Então agora eu abro para perguntas. Se tiver aí mais perguntas. Aquele exercício que nós fizemos que ficava rodava o... Seria uma medusa que virou para um lado para o outro, é flutuação. Flutuação? É consciência... Ali na verdade o Alberto ele trabalhou as 4 consciências no exercício de flutuação. Quais são as 4? Espacial, temporal, direcional e temporal. Então, a consciência corporal é trabalhar as partes do corpo na água. A espacial significa conhecer o espaço no qual nós estamos praticando atividade. No caso, piscina funda, piscina rasa. O empuxo de baixo para cima, direcional, direção do movimento. Estou empurrando a água para trás. Estou empurrando a água com o peito do pé para frente, né? Estou relaxando o calcanhar para trás. E a temporal, que seria a sincronização dos movimentos. Lembra, sincronização dos movimentos no exercício de flutuação. O que seria? Eu flutuo, prendo o ar. Solto o ar primeiro, e quando eu terminar de soltar o ar, eu elevo a cabeça. Certo? Como é que eu desenvolvo a consciência temporal, sincronização no exercício de flutuação? Pego o ar, prendo, seguro, flutuei. Por que eu prendi o ar? Para flutuar? Não, mas por quê? Para alterar a densidade do meu corpo. Lembra? A presença do ar é que altera. Então eu prendi. E por que eu soltei o ar no final? Vou soltando devagar. Isso é consciência temporal. Estou soltando o ar para quando eu elevar, eu não elevar desesperado, né? Eu estar numa boa. Isso eu vou aplicar depois, quando eu estiver nadando peito, quando eu estiver nadando crawl, respirando lateralmente. Entendeu? Então, consciência temporal no exercício de flutuação. Tá? O próprio exercício ali de respiração foi uma brincadeira que a gente fez de consciência temporal, quando a gente brincou do monstro sagrado e tal. Eu não tinha que afundar e não tinha que representar depois, tinha um tempo para isso. Pois não. Você tem livro? Eu não tenho aqui comigo, eu tenho livros novos para vender, mas o meu livro mesmo eu não tenho. Se vocês estudarem pelo livro, nota 1000. Se não tiver o livro, está tudo nas aulas que a gente deu. Está tudo aqui, ó. Quem veio aula, tira a xerox aí. Está tudo aí. Tem problema. Tudo isso que eu falei não foram as aulas que a gente deu? Vou colocar no curso da sala. Eu não tenho livro. Vou colocar no curso da sala. Como é que eu vou te emprestar um livro, Carol? Vou colocar no curso da sala. Eu não tenho. Eu vou na